Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, abra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, ou na maior parte delas, quando nós lemos esse termo coração na Bíblia, subtende-se que é relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, assim como a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, não é em si realmente a função do nosso coração, mas se atribuiu essa função, abstrata ao coração, de sentimentos. Quando se fala em coração, você está falando de sentimento, de emoções. E quando a Bíblia fala aqui, em Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele está falando justamente disso, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quantas vezes a gente não já ouviu alguém falar, ou até mesmo nós não já dissemos isso alguma vez nas nossas vidas, que devíamos seguir o nosso coração. Ou quando vamos aconselhar alguém, nós falamos isso, ou dizemos para essa pessoa: siga o seu coração. E muitas vezes é um risco muito grande. Nós corremos o risco, e a pessoa que nós aconselhamos com essa frase também corre um grande risco. Porque o que a palavra de Deus fala é que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E perverso é o coração do homem, as emoções, os sentimentos humanos, os desejos humanos são perversos, são ruins. Então, quando nós deixamos realmente nos levar pelo nosso coração, nós corremos um grande perigo, porque nós nos enganamos. Estamos sendo enganados por nós mesmos, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Achamos que por estar sentindo isso nos nossos corações, é o certo a se fazer. Se eu estou sentindo, é porque é certo a se fazer. Então, muitas vezes nós tomamos decisões levadas por si só, somente pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo que o nosso coração pede. E é um perigo enorme. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, diz que há muitos caminhos que para o homem parece certo, mas no final, esse caminho leva à morte. Então, muitas vezes nós pensamos que o que estamos fazendo, a decisão que nós estamos tomando, é o certo a se fazer, mas eu estou sentindo no meu coração. Eu estou com esse sentimento, eu estou entusiasmado aqui, eu estou com essa emoção aqui, eu vou seguir o meu coração. E a palavra de Deus nos diz que há muitos caminhos que para a gente, nós seres humanos, parecem corretos, parecem bons, parecem caminhos de paz, de alegria, de felicidade, mas caminhos de destruição,
Quantas decisões nós não já tomamos, levadas pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção, e acabamos quebrando a cara? Quantas vezes nós agimos pela impulsividade das nossas emoções e dá errado? Nós somos levados pela emoção do momento, pelo entusiasmo do momento, pelo aquele sentimento do momento e acabamos tomando um caminho errado, um caminho que não é segundo a vontade de Deus. Porque nós temos, infelizmente, na natureza humana, na nossa carne, essa natureza pecaminosa. É herança. Nós ainda lutamos contra o pecado todos os dias. Temos essa luta contra os desejos da nossa carne, as obras da carne, como a palavra de Deus diz. Então, às vezes, o que o nosso coração deseja, e muitas vezes, não é o que a palavra de Deus nos diz, ou o que é a vontade de Deus. Eu percebo que aquilo que é o mais fácil, que é simples, que é prático, que é rápido, que é flex, que é tudo de bom, assim, que é muito simples, que realmente é o que não é a vontade de Deus. Porque como nós lutamos contra essa natureza pecaminosa, o que a essa natureza pecaminosa nos leva a fazer é o que não agrada a Deus. Geralmente é aquilo que nós queremos fazer por primeiro. Por exemplo, alguém que está ali quando você é magoado, quando você é ferido, quando você sofre algum tipo de injustiça, naquele momento, no calor do momento, o seu coração e seus sentimentos querem que você revide, que você dê o troco, que você fale 1001 coisas, que você bata a boca com aquela pessoa e muitas vezes até agrida aquela pessoa. Isso é o que os nossos sentimentos nos levam a fazer. O que a carne nos leva a fazer. Mas não é o que Deus nos diz para fazer. Não é a vontade de Deus para nós. Mas ali eu estou naquele momento, é algo muito rápido. Mas o mais difícil para o ser humano é cumprir esta vontade. Porque vai contra esta natureza pecaminosa. É muito difícil você perdoar alguém que lhe magoou. Você não dá o troco para alguém que fez algo contra você. Você não bater boca quando alguém fala algo contra você. É muito difícil dar a outra face, como Jesus falou. Deixar quieto, agir com mansidão, agir com paciência. É muito difícil. Isso vai contra esta natureza pecaminosa. Mas geralmente o mais difícil é aquilo que é a vontade de Deus. Porque realmente o que nosso coração deseja é revidar, é agir instantaneamente contra aqueles insultos. Foi assim que aconteceu no momento em que Jesus foi preso. Jesus ali estava, os soldados estavam chegando para levar Jesus preso. E naquele momento, eles perguntam ali quem é que vai, Quem é aquele homem que eles estão procurando? Jesus afirma, sou eu. E aí, no momento ali, quando eles estão querem levar Jesus preso, Pedro, tira ali a espada e corta a orelha do soldado. E naquele momento, humanamente falando, segundo a ação que realmente nós poderíamos tomar, porque o mestre estava sendo levado. Jesus estava sendo levado para ser preso, ser morto. E não queria ver aquela cena, não queria aceitar que aquilo acontecesse. Então é natural do ser humano agir na impulsividade com as suas emoções e os seus sentimentos e fazer o que Pedro fez. Então não tem como nós julgarmos Pedro pelo que ele fez, porque provavelmente, se nós estivéssemos naquele momento,
Eu não sei, né, agir com a espada, mas poderia puxar o cabelo do soldado, se ele tivesse alguma coisa assim, ia fazer. Então nós iríamos tomar alguma atitude. Não leva, solta o mestre. Alguma coisa a gente poderia fazer. E o que Jesus falou para Pedro? Vamos fazer essa leitura, João capítulo 18. Capítulo 18. Diz assim, no versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles lhe disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então aqui Jesus, de certa forma, advertiu Pedro pelo que havia feito. Porque aparentemente o que Pedro tinha feito parecia correto. Oxe, ele estava defendendo o mestre dele, estava defendendo Jesus. Mas Jesus disse: não faça isso, porque quem tem que morrer sou eu. Quem veio para morrer sou eu. E o meu pai, e eu disse ao meu pai: dos que o Senhor me destes, nenhum irá se perder. Então, para que tudo se cumprisse, Pedro não poderia ter agido daquela maneira, porque imagina só, se no momento ali os soldados também levam Pedro, carregam Pedro para ser preso e morto, porque não era somente Pedro ou preso, mas ele também poderia ser morto. Então a profecia deveria se cumprir, que apenas Jesus deveria morrer naquele momento, somente Jesus. E aí Pedro, na impulsividade, corta a orelha do soldado e quase assim atrapalha aquele momento. E Jesus ali advertiu Pedro que ele não deveria fazer aquilo, porque ele não poderia beber do cálice que somente Jesus poderia beber, que era esse, de vir e morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Então, por mais que parecesse certo a atitude de Pedro naquele momento, porque ele agiu no calor da emoção, com seus sentimentos ali, e parecia muito correto. Lembram do versículo lá de Provérbios? Que há caminhos que para o homem parecem certos, mas que o fim leva à morte. Ia se cumprir direitinho aqui na vida de Pedro. Parecia certo, mas que no final ele poderia morrer, juntamente com Jesus. E Jesus disse: não, eu disse para o meu pai, dos que o Senhor me deu, nenhum irá se perder. Você não pode fazer isso. Calma aí, Pedro, baixa a bola, te acalma, vai dar tudo certo. E aí, o que nós tiramos de conclusão disso é que precisamos alinhar as nossas vontades, os nossos desejos, com a vontade do Pai. Porque muitas vezes o que nós sentimos, o que nós desejamos, as nossas emoções, não é aquilo que Deus quer para nós. Não é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente escolhe um caminho muito fácil. Quantos jovens não estão por aí perdidos porque escolheram um caminho que não era a vontade de Deus? Um caminho que aparentemente era mais fácil para eles, trazia logo ali um lucro instantâneo, mas que o final deles é a morte, infelizmente. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções e sempre lembrar do que é realmente a vontade de Deus para nós. Amém?